Oi gente, tudo bem? Eu avisei que se tivesse 2 vídeos eu com a mesma roupa, significaria que eu teria conseguido gravar 2 vídeos no mesmo dia, que foi o que aconteceu. Meu filhinho acabou de dormir, tá de noite, tô exausta, tô acordada desde as 2 da manhã, mas estamos aí, tá? No último vídeo eu falei sobre critério de classificação olímpica para as seleções nesse código, que é o 2017-2020, e os nomes femininos a se olhar. Agora eu vou falar dos nomes masculinos, tá? A começar pelas seleções que podem dar trabalho para as grandes medalhistas do último ciclo, que foram Japão, China e Rússia. Rússia para surpresa de muitos, né? Porque a ginástica masculina da Rússia é boa, ela é estelar, mas ela não é tão visada quanto a feminina. Isso desde meados assim dos anos 2000 ela não é mais tão vista assim. 2016 isso mudou, porque a seleção foi espetacular e mereceu uma belíssima medalha de prata por equipes, tá? Prata ou bronze, mas foi pro pódio. E agora a gente vai falar das seleções que podem dar trabalho a essas três, que inclusive 2 dessas estão classificadas para a Olimpíada já, tá? A começar pela seleção da Grã-Bretanha, que tem um trabalho de aprimoramento esportivo há muito tempo já, desde que a Grã-Bretanha desde que Londres foi escolhido como sede olímpica para 2012. A partir do momento que Londres foi escolhido como sede olímpica, o governo britânico fez um boom no programa olímpico deles gigantesco em todas as modalidades olímpicas. Tanto que a Grã-Bretanha, quem diria, foi a segunda colocada no quadro de medalhas da Olimpíada de 2016. Aliás, isso é muito comum de acontecer, tá? O governo investe para uma geração que supostamente deveria competir na Olimpíada sede, né? A seleção brasileira, o time Brasil competir muito bem na Olimpíada do Rio. A Grã-Bretanha competir muito bem na Olimpíada de Londres. Mas o que acontece muito comumente é o efeito tardio. Ou seja, aquele investimento é mais voltado para as categorias de base e categorias sêniores do que para as categorias adultas que já estão preparadas, já estão com o centro de treinamento, já tem uma comissão técnica boa. E aí eles trazem só o reforço, enquanto que para a categoria de base, aí sim eles investem pesado. E aí o efeito tardio na sede vai bem, vai muito bem, que foi o caso do Brasil, foi uma das melhores Olimpíadas do Brasil em 2016, porém, nas Olimpíadas seguintes vai melhor ainda. Foi o caso da Grã-Bretanha. Em 2012 foi muito bem, foi uma das melhores Olimpíadas do time GB, o time Grã-Bretanha, mas em 2016 foi a melhor classificação do time GB na história das Olimpíadas modernas, ou seja, de 1894, 1896 até agora, até 2016. Então a seleção da Grã-Bretanha, justamente por esse efeito tardio, que dura 2 ou 3 ciclos olímpicos, sim, é uma a se olhar, tá? A próxima, por incrível que pareça, é a seleção do Brasil. Sim, não somente pelo efeito tardio, mas também pelo investimento muito pesado que teve na ginástica masculina. Não foi somente por causa de Diego Hipólito, que foi campeão do solo 2005, 2007, medalhista de prata 2016, Arthur Zanetti, que muita gente lembra só a partir da medalha de ouro dele em 2012. Mas em 2011 ele foi medalha de prata. O primeiro mundial dele, inclusive, foi em 2007, que ele se classificou para a final de argola e terminou, não me falha a memória, foi em 7º lugar. E por causa de outros nomes, como por exemplo o Arthur Nori, que foi medalha de bronze no solo, mas em mundiais anteriores, mundial de 2015, por exemplo, ele foi muito bem. O Sérgio Sasaki, que na Olimpíada de Londres teve a melhor classificação olímpica de um ginasta da ginástica masculina na história do Brasil.
Tô falando Olimpíada, não estou falando Mundial, tá? Chico Barreto, que é o mais experiente da nossa seleção e acabou de viver o melhor Pan-Americano da vida dele. O melhor Pan-Americano, inclusive da história da seleção masculina. Foram muitas medalhas. 3 medalhas de ouro só do Chico Barreto. Fora a medalha do Arthur, fora a medalha do Nori. E fora as bases que tem também. A gente tem um ginasta que é excepcional, nível estelar de solo e salto, que é o Ângelo Assunção. Vocês devem lembrar dele na etapa de Copa do Mundo que teve, de Challenge na verdade, que teve em São Paulo, que foi em 2015, que ele saltou coisas absurdas, sabe, que nenhum outro ginasta do Brasil, pelo menos na categoria sênior, salta. Só ele faz. Eu espero muito que ele entre logo para a seleção de novo, que eu super torço, assim, extremamente, que ele esteja numa fase excelente nesse ano e no ano que vem, para ele entrar para a seleção em 2020, porque, caramba, esse garoto é um fenômeno. E eu não acho que dão a devida atenção a ele. Deveriam investir mais no Ângelo Assunção, tá? Outras seleções. A Holanda não tem uma seleção muito forte de masculino. A seleção feminina tem crescido desde 2015 a níveis gigantescos. Tanto que foi a seleção holandesa que tirou a vaga das meninas em 2015 na disputa direta. E aí as nossas meninas tiveram que ir ao evento teste. Voltando um pouquinho para a seleção brasileira, em 2016 a nossa classificação foi direta. A gente não precisou de evento teste no masculino. Em 2015 a gente já tinha vaguinha garantida para 2016 e eu espero que esse ano aconteça de novo, que a partir de amanhã, que é quando começa a competição masculina, a gente já tem a nossa vaguinha garantida para 2020, porque é a última chance, sabe? Como não tem mais evento teste, essa é a última chance. Se não conseguir agora, se não terminar até 12º, não dá mais. E a nossa seleção merece. Ela foi bem demais no Pan-Americano. E nossa ginástica, inclusive, ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas da ginástica artística, porque foi bem demais. Foi o nível que eu tava esperando muito, mas eu não tava esperando tanto, sabe? Meu otimismo tava aqui e as seleções foram aqui. Foi esse o nível. Enfim, a seleção da Holanda, ela não tá ascendendo ao nível do Brasil, ao nível da Grã-Bretanha, mas é uma seleção a se ficar de olho, sim. Principalmente por causa de um rapazinho que, em questão de barra fixa, é o meu ginasta favorito, de longe, que é o Epic Zonderland, que eu chamo carinhosamente de Épico Zonderlanda, porque o que ele faz não é normal. Se a Simone Biles é um fenômeno no masculino, ele é um fenômeno da barra fixa. Simone Biles é um fenômeno no feminino, o Epic Zonderland é um fenômeno da barra fixa no masculino. Ninguém faz o que ele faz. Ninguém nunca fez o que ele faz. Ele, no Mundial de 2017, na final de barra fixa, ele perdeu uma largada. E ele, ao invés de cair, ele conseguiu recuperar a barra com uma mão apenas, uma das mãos, e conseguiu fazer o giro gigante para continuar a rotina. Isso não é para qualquer um, isso é para quem tem muita experiência, muita cabeça e muito talento e muito treino. Isso é Epic Zonderland, campeão olímpico de 2012, e esperemos que venha mais uma medalhinha em 2020, porque provavelmente vai ser a última Olimpíada dele. A seleção da Suíça também é outra que tem aparecido bastante, especialmente em jogos europeus, tá? Campeonato europeu, os jogos europeus agora, que é equivalente ao Pan-Americano, sabe? Os jogos europeus. E a seleção suíça, ela tem se destacado muito
especialmente com ginastas individuais, mas ginasta individual, ginasta individual, ginasta individual, vai formando uma equipe. A seleção suíça realmente eu acho que é uma que pode dar trabalho. É outra que tem como especialidade na seleção como um todo a barra fixa, mas eles também têm excelentes saltadores, eles também têm excelentes ginastas de barra paralela e eles têm ótimos solistas também. Então a seleção da Suíça é outra que é preciso ficar de olho. E aí, para terminar, a seleção da Ucrânia, que infelizmente fez um... Ai, meu Deus, não foi... Eu acho que não foi nem a seleção da Ucrânia, foi a seleção da Suíça. Foi uma das duas seleções que fez um papelão em 2016, que chegou a começar a competir, foi a seleção da Ucrânia. Ela chegou a começar a competir, a final por equipe, e aí parou. Em 2016, sabe, na segunda rotação já não estava mais competindo e todo mundo ficou assim, ué, por quê? Lesionou alguém, lesionou mais de uma pessoa, às vezes acontece, a gente entende. E aí a explicação na época foi, não porque nossos ginastas precisam se concentrar nas finais individuais, mas na real, o que pareceu pra gente foi, cara, vocês estão arregando, é isso? Vocês estão com medo de não representar a grande Ucrânia? Ficou feio, sabe? Ficou chato. Foi isso que ficou parecendo. Teve outro ginasta que falou que, na verdade, a gente não tá sentindo que merecia estar aqui na final por equipe. Caramba, então por que começaram a competir? Sabe, simplesmente não competissem e dessem a vaga para a primeira seleção reserva, que era quem? A Suíça. Pois é. Mas a Ucrânia é uma seleção a se olhar, especialmente em argola, salto, solo e barra paralela, tá? Esses são os principais aparelhos hoje da Ucrânia. Mas de vez em quando eles fazem uma surpresinha no cavalo com alça também. Essas são as seleções e os nomes individuais. Eu espero que o Kohei Yoshimura compita nesse Mundial, porque em 2017, por exemplo, ele chegou a fazer o treino de pódio, ele chegou inclusive a estar lá no primeiro dia de competição, mas somente para assistir, porque no treino de pódio ele se lesionou. E desde 2008, foi o primeiro Mundial que eu vi o Kohei Yoshimura não competir por causa de lesão, tá? Ele nunca faltou Mundial. Desde 2008. 2008 ele foi medalha de prata no individual geral na Olimpíada. E desde então eu não vi o Kohei faltar a nenhuma competição que ele foi chamado. Seja nacional, seja etapa de Copa do Mundo, seja Jogos Asiáticos, seja Mundial, seja Olimpíada. E em 2017 a lesão fez ele declinar do Mundial. O que me deixou surpresa e triste, porque eu esperava mais uma medalhinha de ouro desse fenômeno, que eu sou número 1 fã, porque eu acho que eu só não sou mais fã do Kohei Yoshimura do que a mãe dele, porque a mãe dele é tão fã que ela entrou no esporte só para ficar mais perto do filho. Incrível. Kohei Yoshimura é campeão mundial 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. Direto, tá? E ele é campeão olímpico 2012 e 2016 no individual geral. Acho que é isso. Outros nomes. Arthur Nori é um grande generalista. Ele é um ótimo generalista. Chico Barreto também é um excepcional generalista. Mas a especialidade maior dele é barra fixa, ou seja, ele é muito bom em todos os 6 aparelhos do masculino, mas a barra fixa é a especialidade dele. O Arthur Zanetti, todo mundo sabe que a especialidade é a argola, mas ele também é muito bom, ele é de grande ajuda para a equipe no solo, sabe? Ele não tem grandes sequências acrobáticas, ele não liga
muitos elementos, ele liga somente pela obrigatoriedade, mas os elementos que ele faz são de dificuldade, sabe? Os elementos solo, por exemplo. Ele faz muita coisa de frente, duplo de frente com meia volta, piruetas de frente, ele faz bastante. Ele tem muita facilidade com elementos de frente. Ah, mas e o Diego Hipólito, ele vai estar? Não, ele não vai estar. Ele não diz, ele não afirma que se aposentou, ele diz que está treinando, está se preparando, mas na real, eu acho que ele está preparando sim a aposentadoria. O que não é erro de jeito nenhum. Gente, o Diego compete como sênior desde 2005. A gente está em 2019. Ou seja, 2005, 2015, 2019, são 14 anos como sênior. É muita coisa. E se ele se aposentar agora, ele não deve mais nada para ninguém. E ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já foi campeão mundial 2 vezes. Ele já foi campeão pan-americano mais de uma vez. Ele é medalhista olímpico. Sim, muita gente cobrou dele a queda de 2008. Eu sou uma. Fiquei injuriada. Eu falei, eu só vou ficar de bem de novo com ele. Eu só vou ter paz de espírito com ele de novo quando ele ganhar uma medalha olímpica. Foi o que aconteceu. E agora eu quero só que ele seja feliz, independente dele continuar no esporte ou não. Agora a gente vai falar sobre o método de classificação dos elementos. Como eu falei, o 10 perfeito não existe mais ou menos, sabe? A nota antigamente era o 10, sabe? Seu elemento era muito bem executado, perfeitinho, na posição correta, chegada cravada, na angulação certa, no lugar certo de pouso, cravado, com pernas juntas, com ponta de pé, tudo como exige o código, ele recebia o 10 de execução, lógico. Hoje em dia não é mais assim. De novo, desde 2002 não é mais assim. Agora, os elementos, as séries em geral, e os saltos, isso inclui salto sobre a mesa, eles são divididos, a nota é dividida em 2 fases, dificuldade e execução. A dificuldade varia sempre. A execução sempre começa com 10. Sempre, sem exceção. E aí ela vai perdendo os décimos de acordo com as falhas que os árbitros encontram. Vou falar agora do feminino, tá? Porque o que eu realmente entendo, que eu realmente sou viciada, que eu leio o código de pontuação, que eu assisto competição desde sempre, é o feminino. O masculino, eu tô começando a ficar assim, desde 2005, eu realmente estou assistindo. Porém, o feminino, desde 89 eu tô ali. Minha primeira lembrança é da Yang Bo fazendo aquela trave, sabe? Então, né, faz muito mais tempo. Denunciei a idade, mas tudo bem. Então, vamos lá. No feminino, os elementos variam. Por exemplo, na barra assimétrica, os elementos variam de A a G, que são com relação à entrada, transições, piruetas, largada e retomada e saída. Isso tudo varia de A a G. Cada elemento tem o seu valor. Cada elemento conectado, um ligado ao outro, tem o seu valor mais o valor de conexão. Se a conexão não for creditada pelos juízes, são só os elementos, não tem conexão, perde o valor de execução e provavelmente perde o valor de ligação e provavelmente vai perder em execução por ter perdido a ligação, porque isso é decorrente de algum erro, tá? No feminino de solo, no solo, são as categorias A, B, C, D, E, F, G, H, I. E provavelmente nesse mundial vai entrar o primeiro J da história da ginástica, tanto masculina quanto feminina, tá? Que é o elemento da Simone Biles, o duplo com tripla, que ela já está executando fácil, sobrando no treino de pódio. Então,
já vamos colocar aí esse J, já vamos acreditar esse J. O que significa é o elemento bem executado, bonitinho, na posição certa, aqui no caso do elemento do duplo com tripla, que a Simone Biles quer fazer, é grupado, bolinha, com ponta de pé, sem perna cruzada, chegada cravadinha, com um tronco alto, a cabeça reta e paralela ao solo, significa que o elemento vai ganhar um ponto completo. Só aquele elemento vale um ponto. Então, na nota de dificuldade, vamos dizer que o solo da Simone Biles vale 6.7. 6.7, vamos dizer. Vale 6.7. Ela fazendo todos os elementos perfeitamente, como pede o código, ela vai receber 10 de execução. O que significa que a nota dela total vai ser 16.700. Mas como sempre vai ter algum errinho de execução ou outro, por exemplo, ela sobra. O que significa que ela dá salto para trás sempre. Ela dificilmente crava as acrobacias dela. Ou ela dá um pulinho muito pequeno de 1/10, ou ela dá um saltão que sobra, que aí é de 3/10. Tá bom? Aí que tá. No salto, é uma categoria, salto sobre a mesa, é uma categoria um pouquinho diferente. Não existem elementos de A a J, tanto no masculino quanto no feminino. Cada salto tem o seu valor número mesmo. Ele tem também a identificação no código de pontuação. Por exemplo, a dupla pirueta no feminino, o Yurchenko, que é chegada de costas à mesa, com dupla pirueta, a identificação dele é 4.34 no código de pontuação, tá? E no salto não existem essas letras, tem o número de pontuação dele e tem o valor de execução. O Yurchenko com dupla pirueta hoje vale 5.4. Perfeitamente executado, com o 10 de execução, sem alterar, sem dedução nenhuma, ele vai para 15.400. Isso não rola, infelizmente. Desde que esse sistema foi implementado, que foi em 2002, a maior nota de execução num salto sobre a mesa foi de Michaela Maroney em 2012. Ela recebeu incríveis 9.737 de execução. 737 ou 734, um dos dois. E aí, os comentaristas da NBC ficaram injuriados, porque como assim que ela não recebeu 10 de execução? Sim, vocês podem procurar Michaela Maroney, salto TF, que é Team Final 2012. Realmente é espetacular, é maravilhoso, mas sem câmera lenta eu achei erro. Então, eu acho que eu, que não sou árbitra, não sou filiada como árbitra, nunca fiz prova de árbitro, eu sem câmera lenta consegui achar 1 ou 2 erros, eu acho que a banca de arbitragem também deve ter conseguido, para não dar 10 de execução, né? A segunda maior nota de execução foi de Simone Biles, em 2016. E isso na classificatória, porque foi um absurdo o que ela fez. Ela fez um amanar, que é Yurchenko, chegada de costas, com dupla pirueta e meia, e ela fez um Sheng, que é Yurchenko de costas, porém, ao abordar a mesa, ela faz uma meia volta e pega a mesa de frente, e aí faz uma pirueta e meia na posição esticada, na fase do voo. Os dois saltos receberam mais de 16 de nota final. Os dois. Foi 16 e 16.100, que deu a média de 16 absurdos, 16.050. É muito alta. Nota que nenhum homem conseguiu na ginástica em 2016 no salto. Mas a Simone Biles conseguiu na classificatória. Realmente, ela é um fenômeno e não existe forma de negar isso. Enfim, nos elementos de dança do feminino, que são obrigatórios na trave e no solo, a dificuldade vai de A, 0.1, até E, 0.5.
O que eu acho injusto, tem elementos de dança que deveriam valer mais ali. E esse ano, se eu não me engano, é a Sunny Weathers ou é a Lick Weathers, é uma das irmãs, com certeza, quer fazer o quíntuplo giro no solo. Quíntuplo giro é você girar sem descer o calcanhar, sem baixar a perna de elevação, por 5 vezes. É como se você fizesse um fouetté direto, 5 vezes, sem fazer o impulso novamente, sabe? Pouquíssimas bailarinas conseguem isso. Imagina a ginasta, sabe? Bailarina é treinada para fazer isso a vida toda e poucas conseguem. Imagina a ginasta que é treinada mais pro acrobático do que para isso e vai querer acreditar isso. E aí ele tá como provável homologação para a FIG, né? Porque ele tá submetido à homologação e aí ele vai falar o quê? E. Que é a mesma coisa que um Gomes. Um Gomes é um giro quádruplo. Então, para que fazer um quíntuplo? É só pelo prazer de ter o nome no código de pontuação. Coisa que já tem, sabe, o nome Weathers já tá lá no código. Então, sabe, para quê? Eu acharia mais justo a FIG acreditar mais dificuldade a esses elementos de dança. Pelo menos colocar até um F, sabe? Seria mais justo. Não quer colocar até G, porque G é muito acrobático e tal. Tá, coloca até um F. Seria mais justo com as meninas, sabe? E tem muita coisa que a FIG faz que eu não concordo, e essa é uma delas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje explicando sobre valor de pontuação dos elementos e sobre os nomes masculinos a se olhar. No próximo vídeo eu vou falar sobre como uma série é composta, tá? Adiantando que não é muita coisa, tá? Aquilo tudo que a gente vê nas rotinas de trave, de solo, tanto feminino quanto masculino, solo, barra fixa no masculino, barra simétrica no feminino, aquilo tudo na verdade é mais para criar bonificação na série, porque os elementos obrigatórios têm que existir para compor a série, senão a nota de obrigatoriedade nem vai existir. Mas isso é papo pro próximo vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal. E se você tiver Twitter, a gente também tem, que é @falando de fix, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.